capítulo Salmo capítulo 51, tá? Salmo capítulo 51 e o verso, nós vamos ler o verso 10, mas eu vou estar lendo, né? Vou estar lendo aqui o Salmos 51, enquanto você vai entrando aí. Por favor, aí. Você que foi entrando. Mas vamos lá. Acho que não sei se vai entrar mais alguém aí. Se for entrando aí, já vai compartilhando para nós, tá? Se você puder, compartilha aí para nós, para mais pessoas receber a palavra no seu coração. Deixa eu só. Vamos lá. Então vamos entrar aqui. Vamos. Salmos 51. Ele diz assim, o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Olha só, é uma palavra maravilhosa. Eu quero fazer aqui uma oração antes de eu falar aqui algo que Deus colocou no meu coração através dessa palavra. Gostaria de orar aqui por você. Eu sei que tem pessoas aí que estão assistindo ou que irão assistir essa live, esse vídeo, né? E eu sei que você pensou no seu coração, você colocou no seu coração algo concernente a desistir, a desanimar, a parar. Eu sei que você já tem mais gente entrando aí, compartilha para nós, escuta aí o que Deus tem para a sua vida, tá? É uma palavra maravilhosa que Deus tem para o seu coração. E eu sei que você colocou em seu coração em desistir. Eu sei que você colocou em seu coração parar. Mas o que Deus ele tem para dizer para você nesta noite, através desta palavra que eu vou estar ministrando aqui, é que você não deve desistir. Continue caminhando, continue dando mais um passo, passo a passo. Deus ele tem algo muito mais além do que você imagina. Talvez na sua mente, talvez no seu pensamento, todas as coisas não irão mais acontecer. Talvez você cogita que tudo já se acabou, há o fim para a sua vida, mas não é o fim. Deus, ele ainda tem coisas maravilhosas para a sua vida. Eu vou estar orando aqui e depois eu quero aqui falar aquilo que Deus tem colocado aqui no meu coração. Amém? Senhor Jesus, eu quero neste momento apresentar essas vidas, ó Pai, a qual receberão esta palavra. Eu sei que também sou falho, também sou pecador, assim como todas as pessoas são, pecamos, erramos, mas eu tenho uma convicção que os meus pecados, eles não devem ser motivos para eu desistir. As minhas falhas não devem ser, Senhor, motivo para me parar. As minhas falhas, os meus pecados, eles não devem ser motivos para eu tirar a minha vida, para eu acabar com a minha existência, ou para que eu venha interromper aquilo que o Senhor tem para mim, ó Deus. Eu quero pedir, Senhor, neste momento, que o Senhor nos capacite, que o Senhor coloque no nosso coração, continue colocando a tua verdade, porque eu sei que a verdade, ela liberta aqueles que estão debaixo dela. E eu te peço pelas essas vidas, eu te peço primeiramente pela minha vida, peço que o Senhor me ajude, me fortaleça, mas eu peço também por essas vidas a qual estão aí neste momento. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus.
Os Salmos 51, o Salmo 51, ele começa, é um salmos que eu acredito que o salmista, ele abre esse salmo, né? O salmista Davi, ele abre esses salmos com um cântico, mais um cântico de lamento, mais um cântico de tristeza, mais um cântico com o coração apertado, com o coração vazio. Sabe por quê? Porque ele estava com a sua vida destruída, com a sua vida destruída pelo pecado. Ele estava quase que desanimando, ele estava quase que parando, ele estava quase que tirando a sua vida. Ele estava num período que você talvez possa se encontrar, é aquele período que nós estamos mais vulneráveis às lamentações, às lamúrias, ao desespero, a cometer qualquer tipo de ação que venha nos fazer se arrepender. Mas ele abre esse salmo no verso 1 dizendo assim, olha só o que o salmista ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então olha só, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, quando nós conhecemos que as nossas transgressões ela tem ofendido a santidade de Deus, quando nós reconhecemos que os nossos pecados são tantos que se Deus não tiver misericórdia de nós, se as misericórdias do Senhor não nos alcançar, eu garanto para você que nós já estaríamos sido engolidos pela boca do leão, pelo tragar do inimigo, porque a Bíblia diz que o diabo ele veio roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo do inimigo, ele quer destruir a sua vida. O inimigo ele armou para destruir a sua história. O inimigo ele tem armado laços, ciladas para acabar com a nossa vida, para tirar-nos da presença de Deus. Mas o salmista, ele reconhecendo os seus pecados, ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim segundo as tuas benignidades. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, porque elas são tantas. As nossas transgressões, meu querido, são tantas, que muitas das vezes nós estamos tão cegos que nós não conseguimos enxergar um passo à nossa frente. Mas a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos caminhos. Quando as coisas estão todas em neblinas, quando as coisas estão todas indo para o buraco, indo para a cova, nós devemos colocar o Espírito Santo diante de nós. Por quê? Porque é somente Ele que tem misericórdia de nós. Lava-me, olha só a expressão do salmista: lava-me das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado. Aleluia. Irmão, eu preciso disso, eu preciso ser purificado, eu preciso ser lavado, porque eu sou um pecador que preciso ser purificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele a todo momento, ele vem nos tocar para tirar as nossas transgressões. Mas muitas das vezes nós não queremos dar ouvido para o Espírito Santo. Nós não queremos dar ouvido para o Espírito Santo. Nós não queremos que ele trabalhe em nosso coração. Nós fechamos a porta do nosso coração. Mas aí o Espírito Santo vai batendo. Ele vai batendo e ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Apocalipse capítulo 3. Eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha o privilégio que você tem. Você está tendo o privilégio nesse momento de abrir a porta do teu coração e deixar que o Espírito Santo alimente a tua alma. A tua alma está com sede e fome de justiça.
A tua alma está sedenta do Espírito Santo, aleluia. A tua alma está necessitada de ouvir a voz de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, se você abrir a porta do teu coração nesse momento, o Espírito Santo, ele diz: eu vou entrar, vou transformar a sua história, vou fazer morada em seu ser, vou retirar todo o mal, vou retirar todo o pensamento que está afligindo o teu coração, vou fazer algo novo, vou escrever uma nova história para a sua vida, porque eu sou Deus que escreve uma nova história. Talvez o inimigo tenha tentado apagar tudo aquilo que o Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem construído, tem escrito para você. O Espírito Santo, ele tem escrito uma nova história. Ele tem escrito uma nova história para você. Mas aí, o diabo, ele vem roubar, matar e destruir. Ele vem acabar com os seus sonhos. Ele vem para tomar aquilo que é mais importante, que é a sua salvação. O diabo, ele quer roubar a tua coroa. Ele quer tomar de você aquilo que é mais precioso. O diabo não está nem aí com a sua riqueza, com os seus bens. O diabo está pouco se lixando com aquilo que você tem, com o seu carro, com a sua casa. O diabo está preocupado com a sua felicidade, com a sua alegria, com a sua paz. Ele está interessado na tua alma. Ele está interessado em destruir o que é mais precioso para você. O diabo, ele veio roubar, ele veio destruir. Essa é as características que o inimigo ele vem como destruidor. Ele vem para destruir. Olha só. O salmista ainda continua dizendo: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Gente, parece que nós vivemos dia após dia. O nosso pecado, dia após dia, ele vem se colocando, porque o inimigo ele vem apontando. O inimigo ele quer te apontar, ele quer jogar na tua cara, ele quer te desmascarar, ele quer fazer você se sentir cada vez mais desprezado, cada vez mais esquecido. O inimigo ele quer que você esteja afastado de Deus, mas o Espírito Santo está dizendo neste momento: chegai a mim e eu me achegarei a vós. Chegai mais próximo. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas, e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E é Ele que está neste momento te ajudando. Ele está nesse momento te capacitando, te dando graça. Ele nos está dando graça, Ele está nos agraciando nesse momento para vencer essa dificuldade que nós estamos enfrentando. Nós estamos passando por um momento difícil. Não estou falando aqui somente dessa enfermidade que tem assolado a nossa terra, o nosso Brasil e o mundo. Estou falando aqui de um vírus ainda pior. Estou falando aqui de um vírus que tem nos afastado da presença de Deus, que tem nos tirado, que tem roubado a nossa fé, que tem nos afastado do Senhor. Claro que nós devemos cuidar sim, nós devemos ter medo sim, porque o vírus está aí, esse mal está aí fora, mas o diabo ele está agindo tentando fazer com que você perca a sua fé, ele está tentando fazer com que você desista de acreditar no Espírito Santo, ele está tentando fazer com que você desanime de servir ao Senhor. O verso seguinte, o salmista ele continua dizendo assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Olha só. Então o salmista ele reconhece que ele pecou. Olha, contra ti eu pequei, somente contra ti eu pequei.
Mas muitas das vezes nós não reconhecemos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Mas o Espírito Santo, ele vem com o bálsamo, ele vem lançando sobre nós, ele vem lançando o bálsamo sobre a nossa vida e nos dando a capacidade de nos arrepender, dando força para nós nos arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Aí ele segue na sua lamúria, na sua oração, em forma de canto, de desespero, de sofrimento. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Claro que nós somos frutos do pecado do primeiro casal que pecou contra Deus, que resolveu se levantar contra o seu Criador. Nós somos frutos desse pecado. Só que nós não devemos permanecer nesse pecado. O pecado fez de nós uma vítima. O pecado fez de você uma vítima. Mas o Senhor, ele quer tirar você dessa situação de pecador e tornar você agora um pecador, mas porém um pecador confesso, um pecador que se reconhece, que reconhece que você é um pecador, mas que Deus, ele está perdoando neste momento os seus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades, tira de mim todo mal, renova em mim um coração puro para te servir. Coloca em mim, Senhor, esse sentimento que outrora eu tinha, que era de te servir, de estar na tua presença, de estar fazendo a tua vontade. E ele continua dizendo: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fizeste conhecer a sabedoria. Olha só como Deus trabalha no nosso entendimento, como Deus vem trabalhando no nosso oculto e no nosso escondido. Deus trabalha dentro da tua alma. Deus, ele está trabalhando no teu profundo. Deus está trabalhando no teu pensamento agora. Purifica-me, Senhor, com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O Espírito Santo, ele tem poder, ele tem autoridade para perdoar os seus pecados. O Espírito Santo, ele tem autoridade para transformar aquilo que outrora era sujo, era desprezível, não valia nada, estava jogado. O Espírito Santo, ele tem o poder de transformar essa velha criatura em uma nova criatura. O Espírito Santo, ele quer transformar você em uma nova criatura. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Olha só, gente. Quando você está, parece que tudo aquilo que você tem, parece que tudo aquilo que é seu está tudo destruído. Parece que a sua vida não tem mais valor. Parece que tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você acreditou, imaginou, parece que está tudo em frangalho, está tudo em monturo. Da mesma forma que Jó, quando ele passou pelaquela tribulação, quando ele foi provado, ele passou por uma tribulação tão grande que os ossos do patriarca Jó, ele doía. Jó sentia dor nos ossos. Jó, ele sentia o quebrar dos seus ossos, porque a tribulação, a dificuldade que ele passou foi tão grande que o interior estava sendo moído. Assim também Jesus passou por nós. A Bíblia diz que lá em Isaías, no capítulo 53, que
agradou, que foi de agrado o que Jesus passou. Isso agradou a Deus. Sabe por quê? Porque se não fosse Jesus Cristo sofrer por nós naquela cruz, se não fosse Jesus Cristo assumir o nosso lugar como cordeiro mudo, que foi levado ao matadouro, ele se dispôs em ser moído, ele se dispôs em sofrer em nosso lugar. E isso trouxe alegria para o coração de Deus, porque Deus sabia que somente Jesus poderia sofrer essas aflições, somente Jesus poderia passar por isso. Eu, você, nós jamais poderíamos suportar tão grande aflição. Nós jamais, de forma alguma, poderíamos passar por tão grande dificuldade. Mas Jesus sabia disso. E Jesus assumiu o teu lugar. Jesus assumiu o meu lugar. E ele foi levado ao matadouro. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pela minha e pela sua, pelos seus, pelos nossos, ele sofreu. E pelas suas pisaduras, por tudo aquilo que foi jogado sobre ele, nós fomos perdoados. Jesus sofreu em nosso lugar, meu querido. Jesus padeceu em nosso lugar. Ele foi até a morte de cruz. Se eu fosse você, eu dava um brado de vitória. Jesus venceu. Oh, aleluia. Jesus venceu em meu lugar. Jesus tomou aquilo que era para mim. Jesus tomou aquilo que era para você. Jesus bebeu o cálice do sofrimento para você ter vida hoje, vida com abundância. Jesus levou sobre si todo o sofrimento para você hoje agradecer pela vitória da cruz. Se a cruz foi dolorida para Jesus, foi para você ter alegria, foi para você ser feliz hoje, foi para nós sermos felizes em Cristo Jesus. E o salmista continua dizendo: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha só, gente. Olha só como a nossa iniquidade, o nosso pecado, ele envergonha o nosso Salvador. O nosso pecado, ele traz vergonha para a cruz. Ele envergonha Jesus. Não foi a cruz que trouxe maldição para Cristo. Não foi a cruz que envergonhou o Salvador, porque ele foi com prazer. O que trouxe maldição para Jesus foi os nossos pecados, foi as nossas transgressões. O que trouxe sofrimento para Jesus não foi aquela cruz. Claro que aquela cruz seria o ápice do sofrimento para um mortal. Mas Jesus ele sofreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Jesus padeceu naquela cruz por mim e por você. E se Jesus hoje está glorificado no céu, se Jesus hoje tem um lugar de destaque no céu, foi porque ele venceu por nós. Claro que Jesus, ele é Deus. Claro que Jesus, ele é destaque, sempre foi. Mas estou falando porque Jesus venceu. E quando o apóstolo João, ele foi arrebatado, ele foi levado aos céus para ver ali todo o contexto do Apocalipse, ele teve uma visão do Cordeiro. Ele viu Jesus como Cordeiro sendo recebido ali. E ele viu o Cordeiro que era morto, mas reviveu. Oh, aleluia. O Cordeiro que está vivo. O Cordeiro que está vivo.